Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Painel Político. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Alcides, que é engenheiro agrônomo, advogado e foi escolhido pelo Dr. Wellington, prefeito de Caratinga, para comandar a pasta da agricultura. Dr. Alcides, bom dia. Como é que o senhor está pensando, o que o caratinguense pode esperar do seu trabalho na Secretaria de Agricultura? Na verdade, a gente já está com a equipe há uma semana da Secretaria de Agricultura, fazendo os diagnósticos das gestões passadas, daquilo que houve, e eu criando a percepção daquilo que a gente pode agregar. Eu percebo que tem muito trabalho bom que não foi incentivado, que há necessidade de se incentivar, de trabalhar, de criar um corpo, né? E algumas coisas que é da minha peculiaridade, principalmente que eu sou do ramo do café, né? Minha família toda é da área do cafeicultor, então se a gente foi convidado para estar lá, a gente tem que observar algumas coisas que deveriam ser necessárias no setor que está vendo que em outros momentos não foram observados, e com isso eu vou tentar ter um olho clínico nesse setor especificamente. Doutor Alcides, hoje nós temos um caratinguense comandando a pasta da agricultura no estado de Minas Gerais, que é o doutor Pedro Leitão. O que isso facilita no nosso município? Tudo. Primeiro, em particular e pessoal, o Pedro é da minha rua, da rua João Pinheiro. Então, eu sou nascido e criado ali, na casa de reverendo Uriel, de Mariana, né? Então, eu tenho muita familiaridade com as pessoas da família Leitão. Então, para mim, ter um secretário de Agricultura caratinguense já é uma honra para Caratinga, né? E sendo da nossa convivência, como é o Pedro, né? Aí melhor ainda, facilita eu como secretário de Agricultura, né? Chegar no secretário de Agricultura do Estado, ver os projetos, né? Que eles podem trazer para Caratinga, que às vezes nossa região pode ter ficado esquecida em alguns anos, e com a presença do Pedro, buscar, né, esse atraso de apoio estadual na agricultura, fortalecendo não só Caratinga, mas a região, já que ele é um secretário de Estado. Eu vejo com muito positivismo, Caratinga ganhou muito, a região tem tudo para reconhecer e participar dessa gestão do Pedro, porque é uma pessoa muito competente, já demonstrou isso como secretário de Educação em Caratinga, levantando o IDEB que estava lá embaixo de 3,7 a 5,6, na área de educação que a família dele atua. Então, onde ele atua, ele é um grande articulador, uma pessoa de notório saber, uma tranquilidade para transitar nesse meio político, muita sobriedade. Então eu vejo que Caratinga só está ganhando, Caratinga só está crescendo, a gente vendo aí personalidades como o Adalcleve, presidente da Assembleia, coisa que não aconteceu na história de Caratinga, ele por 2 mandatos, está crescendo, a gente agora vê o Pedro como secretário de Estado, né? Muitas coisas acontecem em Caratinga, porque a gente tem que aglutinar essas forças políticas, Salatiel, para que venham trazer benefícios para a cidade. Você vê o novo fórum aí, 7 andares aí, a gente vê os juízes todos satisfeitos, vão estar com a instalação moderna. Por um outro lado, o doutor Wellington recebeu um prédio antigo, já está providenciando melhorias no prédio para novas instalações da prefeitura, precisando de espaço físico para diminuir os custos de aluguéis, já que a austeridade pública tem que acontecer urgentemente para equilibrar a balança do município entre a arrecadação e os gastos. Então tudo vindo convergir para que Caratinga, se não der aquele salto esperado pela população, mas também não retornar no passado, diante dessa crise econômica que está aí, que assola o país, a gente não voltar às circunstâncias de 10 anos atrás, como muitos especialistas já citam, a possibilidade do Brasil recuar. Por exemplo, o setor de veículos recuou a produção de quase 10 anos atrás, de 8 anos atrás. Então, nós temos que, nesse momento de crise, unir forças. Se a gente não conseguir dar passos à frente, ao menos não recuar ao passado,
as situações que nós já superamos. Doutor Alcides, a agricultura é um dos pilares da economia do nosso município. E o café é a cultura predominante na nossa região. É possível, eu lembro muito bem do doutor Fabinho, que foi seu colega, engenheiro agrônomo, dizia que o nosso clima é propício a vários tipos de cultura. O que você pode me dizer sobre isso? É preciso, tem condições do município implementar outros tipos de culturas, como, por exemplo, hortaliças, frutas? Na verdade, Caratinga é um celeiro. Ele é o celeiro que abastece Valadares, abastece o Vale do Aço. Caratinga é um celeiro. Caratinga é um potencial enorme, competitivo no ramo cafeeiro. Nós competimos com o mundo inteiro e produzimos café de qualidade a custos sustentáveis. Nós temos uma fiscalização trabalhista impiedosa sobre os nossos produtores e, mesmo assim, a gente vê o setor crescendo. Então, eu vejo que a cafeicultura nós temos que criar alguns ajustes e que nós ficamos no meio do caminho. Por exemplo, produzir o caratinguense é 10, mas comercializar nós estamos aquém da cidade de Manhuaçu. Manhuaçu, ao longo desses 30, 40 anos, se tornou um polo comercial. Você encontra lá 17 exportadoras de café. Em Caratinga agora inaugurou o escritório da Olam, tem a café. Então o que a gente percebe é que nós, por um lado, crescemos a região Caratinga, Inhapim, em produção de café, as regiões de Imbé, Piedade, a grande Caratinga, antiga grande Caratinga, mais a grande Inhapim, entendeu? Nós estamos produzindo muito café de qualidade que não se perde para nenhuma parte do mundo. Porém, quando a gente vai vender o café, a gente tem que ir em Manhuaçu. Então, eu acho que, como secretário, a primeira conversa que eu tive com o prefeito é o prefeito. Nós temos, não é ficar rivalizando com o Manhuaçu, nada disso. Mas a gente tem que ocupar os espaços pelas quais a nossa produção é pertinente. Não quer dizer que lá tem 17 porque produz para abastecer 17. Lá tem 17 armazéns, porque o que enche os armazéns de lá são os nossos cafés também. Então, eu acho que a gente tem que ter a competência, usar essa força política imensa que Caratinga tem, das nossas lideranças, como o deputado Mauro Lopes, Adalclévio, e aquelas que o prefeito também tem contato, por ser uma nova liderança de um novo partido que está se instalando, que se instalou em Caratinga, e ele, dentro da corrente política dele, trazer essas lideranças para colocar o Caratinga na área agrícola, na questão de comercialização, no café, mas equilibrado. Nunca armazém, não cabe a produção de Caratinga, nós temos que ter mais. Então a comercialização em Caratinga é frágil e nós vamos tentar nesses 4 anos, assessorando o deputado, e em conformidade com a sociedade e principalmente com o setor, tirar essas diferenças que ao longo dos anos nós fomos perdendo. Como? Nós temos que começar a procurar o caminho, debater os caminhos, que não é só criar armazém, tem uma logística toda em cima disso. Porque quantos caminhões tem que transportar o café daqui para lá, ou às vezes para Varginha? O que a gente pode entrar nesse debate e levar para as nossas lideranças políticas para eles contribuírem de forma a equalizar e Caratinga ser destaque nacional. Se no mundo o Brasil é o maior produtor disparado, maior exportador disparado de café, se no Brasil Minas Gerais é o maior exportador disparado, se o maior exportador disparado, produtor e exportador, Minas Gerais, e se a nossa região aqui, do leste de Minas, é a segunda maior produção do estado, Caratinga tem que ocupar seu espaço de destaque. E eu vejo que é o momento da gente corrigir isso, diante de tanta força política que nós estamos tendo. Doutor Alcides, eu já ouvi muito, inclusive do seu pai, do senhor Robson, que é um grande cafeicultor, a criação do chamado Porto Seco. O que significa isso? Isso é um sonho antigo do Robson Leite, quando ele foi presidente da Associação dos Cafeicultores na década de 80. Nós fizemos na época, eu era o garoto que carregava a mala dele, ele com o Alisson Paulinelli, então ministro de Figueiredo, ministro da Agricultura, da instalação do Porto Seco em Caratinga, né,
para a escoação do café da região direto para o Porto de Santos, já lacrado aqui, os contêineres já lacrados aqui a expansão, como é em Varginha hoje. Em Varginha, os contêineres já saem lacrados para entrar nos navios de exportação. Então, o Sr. Robson sempre teve esse sonho, sempre lutou por essa causa, deu para instalar esse Porto Seco. Nós não temos essa visão ainda sobre isso, mas é uma coisa que agora, estando como secretário de Agricultura, a gente tem que começar a querer enxergar isso, que é um salto de qualidade para a nossa comercialização maior até que nós imaginamos. Mas, da mesma forma que quando nós não imaginávamos ter uma avenida Dário Grosso no passado e ela se tornou realidade, da mesma forma que nós não imaginávamos ter uma faculdade de medicina no passado e isso se tornou uma realidade, da mesma forma que a gente achava que não tinha um fórum de 7 andares e isso se tornou uma realidade, isso que você levantou aí é uma coisa que a gente tem que olhar com muito zelo, que ela pode se tornar uma realidade em Caratinga. Eu só não posso te dar uma resposta porque o meu conhecimento, Salatiel, é limitado nessa visão que o Sr. Robson teve há 30 anos atrás. Ele, naquele momento, talvez o Brasil estava aspirando essas novas mudanças e ele foi nessa ideia. Infelizmente, não logrou êxito. Mas nós podemos passar de uma situação de comercialização do café lá embaixo e se o Porto Seco, estrategicamente na política nacional, estrategicamente na política do Estado, couber a Caratinga, nós temos que usar essas lideranças fortes para tornar isso uma realidade, como os nossos sonhos do passado são os sonhos do presente. Doutor Alcides, na administração João Bosco, foi construído lá em Santa Luzia uma estrutura de beneficiamento de café, eu acho que é isso mesmo. Como é que se encontra isso hoje e qual é a importância desta obra para os cafeicultores? O Centro de Excelência do Café, que por gentileza do ex-prefeito, colocou o nome do meu irmão que veio a falecer, Robson Leite Majunto, hoje é um sucesso. A gente tem que até parabenizar aos pequenos cafeicultores de Santa Luzia pelo sucesso que é ele. O prefeito Marco Antônio teve que ter uma atitude muito positiva nesse sentido, porque ele percebeu que tinha um duplo comando entre prefeitura e associação dos cafeicultores. Ele foi intervir e falou assim, não, agora é só a associação dos cafeicultores lá do Santa Luzia. E aí eles tiveram mais propriedade, tiveram um entrosamento mais sincronizado. Até então, na época, o secretário era o Odiel. Então, o Marco Antônio achou por bem deixar isso na mão dos produtores de Santa Luzia e conseguiu, no ano passado, eles já estão em caixa com quase 90 mil reais, se não me engano, 70, 90 mil reais, em caixa para promover melhorias no Centro de Excelência do Café, que eles mesmos administram, eles mesmos tomam conta, e os benefícios são inúmeros. Agora, Salatiel, muita gente olha o Centro de Excelência do Café como um local para se secar café. E é. Só que ele é muito mais que isso. Ele é um centro de difusor de tecnologia. Porque aquele pequeno produtor que foi lá secar café e viu que era bom secar café ali, mesmo esperando uma longa fila de vários produtores rurais, ele percebeu, não, esse negócio é bom. Eu vou comprar um secador para mim. Então, o que subiu de caminhão nesses últimos 2 anos, carregando novos secadores de café para Santa Luzia, não está registrado na história de Caratinga. Então, a gente percebeu que o Centro de Excelência do Café é uma boa e acertada ideia que aconteceu para Caratinga. Parabéns ao prefeito, o ex-prefeito João Bosco, que teve essa ideia junto com o secretário da época, e foi uma experiência bem sucedida, que eu já tive uma conversa com o prefeito, Dr. Wellington, de a gente pegar aquela experiência bem sucedida e criar mais 2 unidades na região de Caratinga, não daquele porte, porque eu vejo ele mais como um difusor de tecnologia, porque se todos os cafeicultores forem levar para o Centro de Excelência
para secar café lá não comporta. Mas se as pessoas perceberem que aquilo é bom, é importante e é lucrativo para eles, eles começam a se instalarem nas suas próprias propriedades. Então, nós estamos aqui já em conversas para trabalhar, já tive hoje mesmo com o diretor que vai tomar posse na área de planejamento de projetos na secretaria, para criar 2 ou corremos atrás de 3 unidades para atender outras regiões cafeeiras de Caratinga, só com uma dimensão talvez 50% do tamanho de lá, dentro adequada às regiões onde serão instaladas. Então foi uma ideia muito bem sucedida, foi até bom foi boa pergunta você chamar nisso, que Caratinga pode se orgulhar de ter se instalado, financiado pela Fundação Banco Brasil, pode trazer todos os técnicos da Fundação Banco Brasil e todos do Brasil inteiro para vir ver esse projeto bem sucedido em Caratinga. Essa obra a gente não pode esquecer de um caratinguense que muito contribuiu para a instalação dessa obra aqui, que foi o Jackson Pena, né, que trouxe para cá. Doutor Alcides, isso me faz lembrar de um prefeito que governou Caratinga e criou aqui as chamadas lideranças comunitárias. E o seu distrito lá, Santa Luzia, me pareceu assim um dos distritos mais avançados nessa questão da organização da sociedade, das comunidades. O senhor acha importante a administração trabalhar ouvindo essas comunidades, essa integração administração e comunidade? O que o senhor me diz isso e qual a importância disso para a sua secretaria? O sistema de gestão pública hoje, o Salatiel, a gente percebe que isso é bom e isso deu resultado muito na década de 80, pelo modelo de gestão daquela época. Hoje, a gente começa a ver que algumas políticas públicas, elas começam a se entrelaçarem. Por exemplo, hoje você tem um Conselho de Desenvolvimento Rural. Hoje você tem a Câmara e a Câmara tem os seus conselhos, tem as suas comissões. Aí tem os vereadores, alguns da zona rural, e tem as lideranças. Já as lideranças lá dos distritos, lá tem as associações. Eu acho muito importante. A única coisa que eu fico preocupado é porque no passado, quando o Fabinho instituiu aqui, nós não tínhamos vários modelos de gestões de participativos, como tem agora, né? E como havia no passado, tinha essa ausência, o Fabinho percebeu isso e criou isso, e deu uma alavancada na gestão municipal dele, porque foi uma gestão participativa. Ele conseguia, sem ter que viajar muito, perceber o que estava acontecendo no sofrimento. Eu acho que nós temos que entrar numa discussão profunda, porque essa ideia que você está falando aqui, ela tem que acontecer no momento de hoje, mas talvez com a roupagem mais para o momento, em virtude para as autonomias, os limites de cada participação não influir na outra, porque às vezes a gente ganha avanço para um lado, mas inibe os outros, entendeu? Por exemplo, as comissões na Câmara Municipal, ela tornar mais participativa, já que a Câmara hoje, a legalidade no sistema público municipal, hoje o prefeito é muito travado, entendeu? Porque tem lei aqui, tudo na base de uma legalidade, engessando a gestão. Então, às vezes a gente pode abrir um espaço para a participação, mas chega lá na frente, o prefeito vai depender de quê? Da comissão de agricultura, por exemplo, da Câmara. Então, eu fico preocupado, né, da gente, dentro dessa legalização, a gente criar participações em que seja, no final, elas sejam atendidas, senão a gente pode criar líderes e uma frustração na execução. Uhum. Porque você coloca um líder lá no distrito de Santa Luzia, a comunidade vai cobrar dele. E hoje a comunidade cobra muito mais que há 30 anos atrás. E se ele chega lá na frente com a ideia e vai em confronto com o poder legislativo, entendeu? Pode ser, ou então com a própria legalidade, que você sabe que hoje tudo é dentro da legalidade, aí pode... Então eu acho que é bom, mas dentro de uma roupagem nova. Entendi. E isso que eu percebo.
Doutor Alcides, nós falamos muito do café, mas existe um setor também na agricultura que ele é muito importante, penso eu, na nossa comunidade, que são os hortifrutigranjeiros, e que ganhou um espaço ali na praça da estação, mais especificamente naquele prédio onde funcionava o armazém do IBC. E essas pessoas, o que elas podem esperar do município, da sua secretaria, para o maior avanço, né? Hoje estão ali, mas são acomodações ainda, eu frequento lá, as pessoas reclamam do calor, da falta de algumas organizações ali. O que o senhor pensa sobre isso? Na verdade, primeiro, pegando esse ponto da instalação da Secretaria de Agricultura, ela está muito mal instalada. Está muito mal mesmo. Quando eu cheguei lá, eu assustei. Não quis falar muito, entendeu? Porque às vezes que as pessoas que contribuíram para que aquela instalação esteja ali, eles se esforçaram para estar naquele patamar. Eu quero ver, dentro do trabalho que nós vamos desenvolver na Secretaria, se podemos galgar junto ao prefeito um apoio para melhorar as instalações da Secretaria. Para um município agrícola, com a importância de vários setores importantes agrícolas no município, você vai, um SEASA, uma potência de comercialização igual o SEASA, a Secretaria está muito acuada, muito minguada. Então eu quero ver se eu consigo maior apoio nisso. A gente sabe que das crises financeiras está aí, dentro da normalidade, ver se consegue melhorar as instalações da Secretaria. Quanto à horticultura, agora, diferente de toda a região, até de Manhuaçu, Caratinga, é top. Nós podemos estar errando em algumas questões técnicas, mas em termos de comercialização, o SEASA é muito bom. Hoje cedo, antes de vir aqui, eu estava lá, olhando o banco de alimentos. É um projeto que está parado, mas segundo está parado por causa de algumas dificuldades com o SEASA, a direção do SEASA em Belo Horizonte. Quero ver, assim que eu tiver algumas respostas, eu vou a Belo Horizonte, vou ao secretário de Estado para ver se ele nos ampara nisso aqui. Vou no deputado, porque eu sei que o diretor do SEASA é da linha do PMDB, então eu vou nas lideranças políticas de Caratinga do PMDB, deputado Mauro Lopes, para ver o que ele pode fazer para nos ajudar nisso. O banco de alimentos é importante, que são aqueles alimentos que não foram comercializados, mas que estão lá, venham para o banco de alimentos, sejam processados, armazenados adequadamente e podem ser distribuídos para as instituições que precisam. Vamos diminuir o número de perdas de alimento em Caratinga. Não adianta a gente produzir, chegar no SEASA e perder. Porque você chegou lá, você não comprou. Eu não vendi. Sobrou um volume. Esse volume vamos jogar fora? Não, vamos para o banco de alimento processar e aqueles setores frágeis da sociedade, a gente chegar e destinar aquilo. Então tem verba para isso. 50% da obra já está executada, mas por questão de competências, tanto do SEASA como do recurso federal, do Ministério do Desenvolvimento, questão de competência está tendo algum empecilho que não deixa a obra avançar. Então nós vamos para a esfera política para ver se tira essa barreira. Doutor Alcides, eu quando fui secretário do Fabinho, secretário de Obras do Sodário, a gente tinha uma demanda muito grande com relação a estradas, porque o produtor produz, mas na hora de escoar a sua produção, ele tem dificuldade. A Secretaria de Agricultura, ela tem um plano de ação nesse sentido, e também nós tínhamos, eu acho que tem ainda, uma patrulha para arar terras. Como é que isso vai funcionar na sua secretaria? Eu quero colocar para você, e eu coloquei para o prefeito, que é o seguinte: as estradas, nós temos na Secretaria de Obras uma superintendência de estradas com características na lei municipal para atender as estradas do município de Caratinga. Eu não vejo estrada como competência da Secretaria de Agricultura, apesar de ser uma questão da área rural. E importantíssimo para escoamento da produção. A estrada é da linha da estrutura de viação do município. Eu acho que tem que ter um engenheiro capacitado na área
de estradas, e isso tem com essa formação, para que as nossas estradas cada vez mais sejam melhores, cada vez atinjam um grau que atenda mais ao produtor rural, que nossos equipamentos sejam mais eficazes. Está sendo cobrado de nós uma eficiência maior, então eu acho que tem que ter pessoas profissionais nesse ramo. O que se percebe na prefeitura é que momentos você está na obra, momentos você está na agricultura, por questão política. Entendeu? Mas eu acho que tecnicamente tinha que estar na obra com pessoas capacitadas e aquilo que precisar de nós para ver as demandas de quantidade e qualidade de produtos, para diagnosticar no município onde são as prioridades nas estradas para tirar esses gargalos, aí a agricultura se faz presente. Mas em termos de estrutura, para melhorar a estrutura física da nossa situação viária, eu acho que isso tem que ser uma questão de engenheiros, de estradas, competentes para isso. Eu acho que a Secretaria de Agricultura tem que cuidar do café, do boi, do leite, da horticultura, do paisagismo, das produções de mudas de paisagismo, que hoje tem uma grande demanda no município, do sistema agroflorestal, da fruticultura. Nós temos que gastar a nossa energia na produção, na estruturação, aonde eu acredito que ela é adequada, que é na Secretaria de Obras, com um secretário competente, com engenheiros competentes, para fazer Caratinga dar um salto de qualidade nesse setor, já que nós dependemos muito das estradas vicinais. Doutora Alcides, nós agradecemos a sua participação nesse programa, uma entrevista esclarecedora, e gostaríamos de colocar aberto para as suas considerações finais, o que o senhor tem a dizer, o que o caratinguense pode esperar da sua secretaria? Primeiro, eu tenho a agradecer a Deus, né, para me dar a oportunidade de estar nesse dia a dia, nesse trabalho, nesse desafio árduo. Se eu estou aqui porque Deus me capacitou, né, de estar aí desenvolvendo esse trabalho. Quero agradecer ao prefeito pela confiança, agradecer ao meu pai Robson Leite hoje, o seu secretário de Agricultura, pelo laço da minha família na agricultura. Então, agradecer aos funcionários da prefeitura que estão dando todo o apoio lá para desenvolver esse trabalho na frente da secretaria, e agradecer à Rede Docton, que é um sistema de comunicação importante para Caratinga, vem trabalhando, fazendo um grande trabalho na comunicação, com destaques aí em vários programas, e essa grande satisfação de ser entrevistado por você, que já foi meu colega de trabalho em outros governos, né? Aprendi muito com você, e hoje você está numa outra área mais ligada à área de legislação, não na área executiva, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você nessa entrevista. Eu que agradeço a você, Alcides, por essa esclarecedora entrevista, e um abraço aos telespectadores e até a próxima edição do programa Painel Político.